Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos nessa casa que é nossa, nessa casa de Jesus. Todos nós possamos, de alguma forma, levar algum esclarecimento. Hoje nós vamos falar sobre a prece, a oração ou rezar. Qual o termo está certo? Prece, oração ou rezar? Esse assunto me chamou a atenção porque eu tenho um amigo e ele é um pastor evangélico. E certo dia ele falou para mim: José Ricardo, eu não rezo, eu faço orações. E ele foi me explicar o sentido da palavra oração no entendimento dele. E eu fui buscar para ver se tem alguma diferença, porque nós horas falamos prece, nós horas falamos oração, e nossos irmãos católicos, em sua grande maioria, falam rezar, né? Pois bem, existe diferença entre essas três observações? Então vamos lá. A prece. A prece é um ato de comunicação, veja bem, comunicação, seja para pedir, louvar, agradecer ou dirigir a Deus e a outras divindades. Bom, esse é o conceito de prece. E oração. Oração é a comunicação entre o ser humano e Deus, uma forma de falar com Ele, expressando adoração, louvor, agradecimento e pedir auxílio. E rezar. Rezar significa conversar com Deus, é um ato de comunicação, um relacionamento com a divindade. Então, tudo se resume à comunicação com Deus e com as divindades, ou um espírito de luz, enfim, aquele que está superior a nós em evolução moral. Então não é a forma que se fala. Nós podemos falar, vou rezar, podemos falar, vou orar. É como nós fazemos, é o sentimento que nós temos quando estamos orando, rezando ou fazendo uma prece. E esta forma de comunicação com Deus, com os espíritos de luz, ela é de hoje? É apenas da época de Jesus para cá? Não, ela não é apenas da época de Jesus para cá. A mais antiga forma de comunicação com as divindades que se tem documentada, até onde eu consegui encontrar, ela é do período paleolítico, por volta de 30, 32 mil anos atrás. Então nós já temos essa forma de comunicação há muito tempo. Deus nos permite a comunicação direta com Ele. Nós temos esse canal. Quando nós temos dificuldades, quando nós temos tristeza, dores, nós temos um canal direto com Deus, que é uma prece, que é orar, que é rezar. É a comunicação direta com Deus. Às vezes nós nos perguntamos, será que a minha prece é ouvida? Será que a minha prece tem força o suficiente para chegar aonde eu estou direcionando? A um espírito de luz? A Deus? Com certeza a nossa prece ela tem essa força. Mas essa força ela está intimamente ligada da forma com que nós vamos fazer essa prece. Com o sentimento que nós empregamos nessa prece. Que não seja aquela prece repetitiva. Que não seja aquela prece decorada. Mas mesmo assim, se for aquela prece decorada, que seja com sentimento, com aquele sentimento verdadeiro, pedindo exatamente aquilo que nós queremos. Falando sinceramente com Deus, com Jesus, com o Espírito de luz, enfim, aquele de nossa escolha, aquele que nós temos a certeza que vai nos ajudar. A prece escrita,
essa prece que nós podemos ler, essa prece que nós podemos até mesmo decorar as palavras, ela surgiu há cerca de 3.200 anos atrás. Então, quando Jesus apareceu, há 3.200 anos antes de Cristo, já se fazia preces, orações, pedidos, agradecimentos. Isso era um ato comum nas culturas sumérica, védica, egípcia. Eles tinham o dom de orar, de pedir, de agradecer. E isso nós trazemos com nós. Isso Deus nos permitiu, Deus nos ensina. E a prece para nós espíritas? O que significa a prece para nós espíritas? A doutrina espírita nos esclarece que a prece é o meio de comunicação com o mundo espiritual. É um ato de fé e de esperança que permite ao homem estabelecer uma ligação com a divindade e com os espíritos de luz. Nós, ou eu, quando não era adepto, não estava na doutrina espírita, eu não entendia muito bem essa questão de rezar. A gente falava rezar. Foi criado na religião católica. O que diz católico não seguidor, católico que não vai na igreja, mas eu era católico. E ainda sou católico, sou cristão, sou espírita. Então eu não entendia muito bem, como assim? Eu vou rezar, vou pedir a Deus e Ele vai me dar o que eu quero? Eu vou rezar, vou pedir a Deus e Ele vai me tirar a minha dor? Então, quando passava por alguma dificuldade, eu rezava. Mas parece que a dificuldade continuava. Passava por alguma dor, eu rezava. Mas parece que a dor continuava. Mas a dor não continuava e a dificuldade também não continuava. Era eu que não tinha a sensibilidade para perceber que aquele ato de rezar era para que eu tivesse a força o suficiente para aceitar que eu tivesse que passar. E que se tivesse que for mudado, Deus com certeza mudaria. Deus com certeza tiraria aquela dor que eu estava sentindo. Então, a doutrina espírita, ela começou a me esclarecer e me trouxe a fé raciocinada. Que não é a forma que eu estou pedindo. Não é o que eu estou pedindo que às vezes eu mereço. É dentro do meu merecimento que eu vou adquirir aquilo que eu estou pedindo. Às vezes eu peço e Deus sabe exatamente o que eu preciso e não vai me dar o que eu pedi, porque eu posso me complicar muito mais ainda. Muitos de nós pedimos coisas banais, coisas da matéria, que seja um carro, que seja dinheiro, enfim. Mas e se Deus nos der muito dinheiro? Será que aquilo ali não vai me complicar mais ainda? Será que eu não vou fazer um mau uso e vou parar a minha evolução? Porque nós sabemos que nós não vamos regredir. Nós podemos parar e perder todo o resto dessa encarnação porque eu fiz um pedido, um mau pedido. Tem uma história da Ana. Ana, ela era casada com Elcana. Elcana tinha outra esposa. E Ana não tinha filhos. E a outra esposa de Elcana tinha filhos. E Ana se incomodava com essa questão dela não ter filhos. E Elcana reunia a família uma vez por ano e levava a família deles a Siló para adorar a Deus. E Ana via nessa oportunidade para fazer a oração específica, para pedir a Deus para que Deus desse a ela um filho. E ela orava:
orava com tanto amor, com tanta vontade, com tanta dedicação, que o Elias, ele viu Ana e achou que ela estava doida, da forma que ela estava pedindo. E ela explicou. E ela explicou que ela estava orando porque ela queria ter um filho. Bom, e ela retornou para casa. E ela engravidou. E ela deu à luz. E o filho dela, Samuel, o profeta Samuel, um dos profetas mais adorados. Então, a forma com que nós fazemos a nossa prece, a forma com que nós pedimos, o amor que nós dedicamos à nossa prece, com certeza ela vai ser ouvida. E com certeza nós vamos receber de Deus o que nós precisamos receber. Mas aí nós temos várias e várias perguntas a respeito da prece. Como fazer uma prece? O que posso fazer? Para quem posso fazer? Por que posso fazer? Livro dos Espíritos, parte 3, Lei das Morais, capítulo 2, Lei de Adoração, a prece. Começa com a pergunta 658. Agrada a Deus a prece? Pois bem, temos 9 perguntas com respostas que não vou responder. Aquele que puder, quiser, tiver interesse, vá no Livro dos Espíritos, questão 659. Qual é o caráter da prece? Qual é o caráter da prece? 660. A prece torna melhor o homem? Será que fazermos prece nos torna melhor? Lá está a resposta resumida. 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas que nós pedimos. Será que é útil quanto nós pedimos? Livro dos Espíritos vai nos dar a resposta. 662. Pode ser com utilidade orar a outrem? Às vezes nós pensamos, eu não vou fazer uma prece para tal pessoa, porque tal pessoa não vai mudar mesmo. Pois bem, será que não? Podem as preces que por nós mesmos fizermos ajudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Entendemos que sim, mas e o que mais? Por que é o sim? O que explica o ser o sim? O que explica? Como se explica? O Livro dos Espíritos nos explica. Então são 9 questões que tem lá nos explicando e nos falando sobre a prece. E se mesmo assim nós ainda tivermos dúvida, a eficácia da prece, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Quando orardes, não vos assemelhes aos hipócritas. Quando nós oramos pedindo coisas fúteis, que não vai somar, que não vai contribuir para nós, para os nossos semelhantes, podemos pedir com muita força, com muita fé, mas se não tem utilidade, se não vai ter serventia nem para mim, nem para você, nem para ninguém, qual é o sentido de fazer essa prece? Por que fazer uma prece? No item 5 do mesmo capítulo, do capítulo 27, a quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil seria torná-las todas. Então nós pensamos assim, para quem é contra a prece,
Para que eu vou pedir para Deus se Deus me conhece? Para que eu vou pedir para Deus se Ele sabe exatamente o que eu vou passar? Para que eu vou expor as minhas fraquezas se Deus já conhece? Quando nós pedimos e nós expomos para Deus, o mesmo passo que nós estamos conversando com Deus, nós estamos ouvindo. E se nós prestar atenção nas nossas queixas, nós vamos ver que nossas queixas têm soluções. Então, quando nós estamos conversando com Deus, Deus está falando dentro de nós. Quando nós estamos pedindo algo para Deus, Deus está nos mostrando, você já tem o caminho. Você já tem o seu código de conduta. Vá no Evangelho, procure a resposta e nós vamos achar a resposta. Deus não nos deixa sem resposta. Às vezes, nós pedimos para Deus a felicidade. Então, nós encontramos com um amigo que está rindo, que está feliz. Nós olhamos para esse amigo e não vemos motivo para ele estar feliz e ele está feliz. Será que isso aí já não é uma resposta de Deus para nós? Ao invés de nós perceber a felicidade, nós julgamos, poxa, não tem nada para estar feliz, está feliz. Então Deus nos dá a resposta que tem de mais simples. É muito sutil a resposta. Cabe a nós conseguir alcançar essa sutileza. Quando nós pedimos uma cura, por exemplo, nós queremos de imediato. Às vezes ela vem, demora, porque é sutil. Porque às vezes se ela viesse de uma vez, nós não íamos aguentar, não íamos reconhecer, afastaríamos de Deus. Porque se tem uma coisa que nos aproxima de Deus é a dor. A dor física, a dor emocional. Então façamos as nossas preces e tenhamos a capacidade de observar a sutileza. Porque nós vamos receber. No capítulo 27, no item 22, Instruções dos Espíritos, está a maneira de orar. O primeiro ato que deve assimilar à sua volta a vida ativa a cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, umas às outras, fazendo isso um hábito, um dever de cumprir, e que vos peça como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser dita logo que o espírito haja retornado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, no ímpeto de reconhecimento por todas as bênçãos recebidas. Todos os dias de manhã, quase todos nós, ou todos nós, fazemos as nossas preces. Vamos fazer a prece conforme os Espíritos de Luz nos orientam. Com amor, com gratidão. Não só pedindo pelo dia que está se iniciando, agradecendo pelo dia anterior, agradecendo pela noite, porque à noite nós conseguimos ir aonde nós não conseguimos ir com o nosso corpo físico. E lá nós recebemos instruções, lá nós recebemos carinho. Vamos agradecer. No capítulo 28, a coletânea de preces, nós temos ali, nesse capítulo 28, não uma fórmula,
mas um caminho para que nós possamos aprender a pedir. Se nós não temos formulado dentro de nós, se nós não conseguimos formular por nossas próprias palavras, ali tem um caminho que vai nos auxiliar a compreender, que vai nos auxiliar a pedir, para um, para outro, para nós mesmos, enfim. Que nós tenhamos consciência que no capítulo 28 não está ali ditado para que nós possamos decorar. Eles nos ensinam. Não que nós tenhamos que decorar para esse que está ali. Então eu tenho que fazer prece para tal pessoa. Eu vou lá no capítulo 28, procuro lá, decoro e falo, ou então leio em voz alta. Não é essa a função do capítulo 28. Os Espíritos jamais prescrevem qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, fazendo-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias. Pois alguns há que não acreditar em ter a força real ou o sentimento adequado para fazer uma prece. Essas preces do capítulo 28, elas estão divididas em 5 categorias de prece. Mas antes de falar dessa prece, eu vou contar uma história para vocês. Na verdade, não é uma história, é algo que aconteceu. E eu pedi permissão, desde quando eu fui convidado para fazer uma palestra. A Iraci convida, e ela já me convidou tem um bom tempo, que eu sei que eu ia ter uma palestra. Então eu vim pedindo a permissão para contar essa história para vocês, e essa permissão ela me chegou ontem, anteontem. Certa ocasião eu encontrei um rapaz, aproximadamente uns 10, 11 anos de idade. Esse rapaz veio, e ele sentou, e ele olhou fixamente para mim, e ele falou assim, eu tenho uma coisa para te contar, e depois eu quero te pedir. Nós tínhamos 5 minutos para conversar. Esse rapaz, ele me falou assim, eu tenho uma doença e eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu tenho 1% de chance de sobreviver nessa cirurgia. E eu vou fazer essa cirurgia daqui a 3 dias. E o que eu faço? Porque eu tenho apenas 1% de chance. Eu precisava de fazer uma prece, mas eu não sei fazer uma prece. Mas eu tenho tanta fé em Deus, eu tenho tanta fé nos Espíritos de luz, mas eu não sei pedir para eles, eu não sei falar com eles, como eu falo com eles. Que eu preciso me salvar, porque eu tenho meus pais para me cuidar. Meus pais já não são tão novos, e eles cuidaram de mim até hoje. E eu preciso que os Espíritos de luz me ajudem, porque se eu me for, meus pais vão passar por dificuldades. E ele falou. Nós ficamos conversando. E no fim, tudo o que ele precisava para fazer a prece, ele já estava fazendo. Tudo o que ele precisava fazer, ele já estava falando. Ele já estava expondo o sentimento. Ele já estava pedindo com o sentimento. Então, os 5 minutos que eu tinha para conversar com ele, passou de 25. Nós ficamos aproximadamente 25 minutos conversando.
eu fiz um pedido para ele, que quando ele terminasse esse momento que ele estava passando, que ele voltasse. Após 40 dias ele voltou. Bem, a cirurgia foi um sucesso. E ele estava feliz, porque ali, naquele momento, ele aprendeu o sentido da prece. Então, meus irmãos, quando nós realmente pedimos e temos um objetivo, Deus nos ouve, os Espíritos de Deus nos ouvem. E esse menino, ele me ensinou. Ele foi me pedir para que eu ensinasse ele, mas na verdade é ele que me ensinou. Eu aprendi com ele o sentimento que a gente precisa de ter. O verdadeiro sentido quando a gente quer pedir algo para Deus. Então, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dividido em 5 categorias de prece. A primeira categoria são as preces gerais, a oração dominical. Pega o Evangelho, vai nessa primeira prece do Evangelho, é o Pai Nosso. Cada frase tem uma explicação. Quando nós terminarmos o Pai Nosso com todas aquelas explicações, pode ser que nós não vamos precisar de mais nenhuma outra prece. Nós vamos entender que essa prece, ela vale por todas, quando feita com amor e sabendo o que estamos falando. Não que ela substitui, mas ela vale. Então não precisamos de ficar elaborando muita coisa, porque nós já temos o que nós precisamos. A prece, a segunda categoria, são preces por aqueles mesmos que oram para nós mesmos, por nossos anjos guardiões, por espíritos protetores, quando nós pedimos pelos nossos anjos. Essa segunda categoria vai nos ensinar como pedir. A terceira categoria de preces é pelos vivos. Vai nos ensinar a fazer prece pelos vivos, aqueles que temos aflições ou não. Prece pelos mortos. Podemos então fazer prece pelos mortos. É a quarta categoria. Ali vai, quando nós recebemos aquela notícia ou aquele chamado, olha, alguém desencarnou. O velório vai ser tal dia, tal hora, tal lugar. Nós, o que eu faço? Como? Faz uma prece por aquele que desencarnou. Ah, eu não sei. Não tem nenhuma ideia de como que eu vou fazer uma prece para aquele que desencarnou. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. A quinta categoria de preces. Preces especiais pelos enfermos e pelos obsediados. Essa quinta categoria ela é interessante porque às vezes nós cruzamos por algumas pessoas, nós olhamos para a pessoa, a gente pensa assim, essa pessoa está doida. Será que ela está doida ou ela está obsediada? Como nós não sabemos, vamos fazer uma prece pelos enfermos. Independente dela estar doida ou independente dela estar obsediada, faça-se a prece e ela vai receber a prece. Então, meus amigos, as preces das obras de Allan Kardec, as 5 obras básicas, nós temos menções da prece. O Livro dos Espíritos, em 1857, nós já falamos aqui. O Livro dos Médiuns, em 1861, a obra Explora a Prece,
como uma forma de conexão com o mundo espiritual, destacando sua importância tanto para os médios quanto para aqueles que buscam auxílio espiritual. O Livro dos Médios. Nós já estudamos o Livro dos Médios nessa casa, nós já entendemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós acabamos de citar, 1864. O Céu e o Inferno. A obra explora como a prece pode auxiliar na elevação espiritual. O Céu e o Inferno. Essa obra não é tão fácil de ser compreendida, mas é genial. A Gênese, 1868. O livro discute como a prece pode ser utilizada para fortalecer a conexão com Deus. Então nós temos várias e várias obras que nos ensinam o quão é importante uma prece, o quão é importante nós fazermos uma prece com amor, com respeito, com seriedade, com raciocínio lógico. Era isso que eu tinha para passar. Espero que cada um de nós possamos buscar mais conhecimento acerca da prece e fazermos preces. A prece é importante e é um canal de comunicação que nós temos com Deus. Agradeço aos Espíritos de Luz que aqui estão, que aqui vieram em nosso auxílio, para nos ajudar, nos auxiliar, para compreender os ensinamentos que aqui tivemos. E peço aos Espíritos de Luz que, ao retornar para o nosso lar, que eles nos auxiliem, nos fortaleçam, para que assim possamos praticar o amor e o bem aos nossos semelhantes. Que assim seja.